Oi, gente, tudo bem? Hoje, então, a gente vai seguir para nossa última aula sobre as plantas, né? Já estava assim se despedindo com dosinha das plantas, com saudade. A aula de hoje, então, na verdade, eu vou dividir ela em dois momentos, né? Nesse primeiro momento, a gente vai falar dos efeitos da luz no desenvolvimento das plantas. Então, a gente sabe que, obviamente, a luz ela influencia, né, na fotossíntese, né, na energia da planta, mas ela também influencia no desenvolvimento das plantas. É o que a gente vai começar a ver agora. E para a gente saber como que a luz influencia nesse desenvolvimento, a gente precisa saber o que é um fitocromo. Vamos lá. O fito não tem sempre alguma coisa ligada à planta? E aí o cromo, ele vem de cor, tá? O fitocromo, com esse nome, cor, planta, ele é um pigmento que tem na planta, tá? Ele é uma proteína e é um pigmento que vai dar uma cor azul esverdeada, tá? O que é importante, né? Onde está esse fitocromo? Ele principalmente vai estar nos tecidos meristemáticos, então são aqueles tecidos que a gente viu que são indiferenciados, então estão ligados ao tecido de crescimento, desenvolvimento da planta. E eles vão ficar, então, nas membranas plasmáticas, tá? Na membrana plasmática desse tecido e nas membranas de organelas, tá? Então, os plastos e os vacúolos. Pra gente lembrar que existem vários plastos, e aí daqui a pouco eu vou relembrar um pouquinho isso com vocês, tá? Existem dois tipos de fitocromo, tá? O fitocromo R e o fitocromo F. Primeiro fitocromo R é a forma inativa desse fitocromo, tá? Lembra, é uma proteína, lembram disso? É a forma inativa, tá? O fitocromo R. O que acontece? Tá vendo que eu botei uma cor bem vermelha? Porque esse fitocromo, ele absorve ali mais ou menos um comprimento de onda do vermelho, tá? E aí ele reflete um azul esverdeado, lembrem disso. Absorve e aí você reflete a cor que você não absorve. O fitocromo R, então, ele absorve esse comprimento de onda vermelho. Isso vai ser fundamental aqui para a gente entender como que é o funcionamento desse fitocromo. Quando o fitocromo ele absorve um comprimento de onda que a gente chama de vermelho curto, que é bem o início do vermelho, ali em torno de 160 nanômetros, ele vai dar origem, ele vai ser ativado em fitocromo F. Então, o fitocromo R, quando ele absorve o vermelho curto, que é um comprimento de onda de 160 nanômetros, ele dá origem ao fitocromo F, tá? O fitocromo F é a forma ativa dessa proteína. Então, quando a proteína está ativa, o que ela vai fazer? Ela vai dar várias respostas fisiológicas, né? Então, vai induzir várias respostas, tudo bem? Se esse fitocromo F, ele absorve um tipo de comprimento de onda que a gente chama de vermelho longo, em torno de 160 nanômetros, ele se converte, ele vira o fitocromo R. Então, a proteína, ela está ativando e inativando, não é? Ela está como fitocromo R na forma inativa, tem o comprimento de onda vermelho curto, ela vira, então, ela se transforma no fitocromo F, e aí, quando tem um comprimento vermelho longo, ela volta, então, a inativação ao fitocromo R, tá? Então, fica nesse ciclo, tá? Mas, aí eu queria perguntar para vocês, ok, o que isso tem a ver com a luz? Por que você está falando disso? Vocês já estudaram fotossíntese, vocês viram que tem um período de claro e um período de escuro. Mas como que a planta consegue perceber um período de claro e um período de escuro? Por quê? Esse vermelho curto que eu tô falando, ele tá ligado à luz do dia, né? À luz branca.
Então, quando escurece, acontece uma reversão do fitocromo F, da forma ativa, para o fitocromo R, da forma inativa. Então, no escuro, a gente vai ter uma maior concentração do fitocromo R. Tudo bem? Eu coloquei um textinho aqui para a gente ler junto. De dia, as plantas elas vão receber os dois comprimentos de onda, mas acaba que ela vai absorver mais o 160, tá bom? Então, como ela absorve mais o 160 durante o dia, tem um deslocamento maior para ativação dessa proteína, então para ela virar o fitocromo F. De noite, a gente vai ter então uma maior absorção do vermelho longo, e aí o F ele é convertido no R. Tranquilo? Então a gente viu aqui como é a ativação e o que é esse fitocromo. Agora a gente vai ver quais são as respostas biológicas que a gente vai ter na planta. E antes disso, né, bem lembrado, relembrando que a gente tem vários tipos de plásticos. Então, o primeiro aí, vou bem no meio, que é o mais comum, que é o cloroplasto, que é aquele que tem, então, a clorofila, que vai fazer a fotossíntese. Mas a gente pode ter um cromoplasto. Cromo vem de cor, acabei de falar disso. Ele vai dar cor, ele não faz fotossíntese, não tem pigmento fotossintético. Ele vai dar a cor. Para que isso é importante? Nas flores, né? Então, as flores, às vezes a cor da flor chama um determinado polinizador. Por isso é importante. E a gente tem um tipo de leucoplasto que está ligado ao armazenamento, à estocagem. Então, eu tenho um amiloplasto, que deve ser estoque de amido. Eu tenho um oleoplasto, que deve ser estoque de óleo, estoque de gordura. E eu tenho um proteoplasto, que deve ser estoque de proteína. Beleza? Isso aqui é só para relembrar rapidinho. Voltando então. Com a ativação do fitocromo, né, a transformação do R em F, a gente tem diversos tipos de respostas biológicas. A primeira que eu vou falar é o fotoblatismo. Aqui a gente está falando de germinação de semente, tá? Então, a semente ela pode germinar ou não, depende da quantidade de fitocromo F. Nesse sentido, a gente tem dois tipos de planta. Primeiro tipo é o que a gente chama de fotoblástica positiva, ou seja, elas precisam da luz para germinar. E aí, isso significa que o fitocromo F estimula a germinação. Lembra que eu falei que quanto maior a quantidade de luz, maior vai ser a transformação do R em F. Então, quanto mais luz, mais fitocromo F. Fiquem com isso na cabeça. Então, aqui o fitocromo F ele vai estimular a germinação. Tudo bem? Já as fotoblásticas negativas é o contrário. O fitocromo F ele vai inibir a germinação, porque essas plantas elas preferem germinar, as sementes preferem germinar no escuro. Então, isso significa que quanto mais fitocromo F, mais no sol eu tô, não é? E elas já preferem, então, germinar no escuro, bem no fundo da terra. Tudo bem? Exemplos. Fotoblástico positiva, a semente do alface. Prefere germinar na luz, né? Então, o fitocromo F estimula. E a semente de melancia é um tipo de fotoblástica negativa. Então, prefere germinar no escuro. E aí, o fitocromo F vai inibir a germinação dessa semente. Tudo bem? Estiolamento. Vamos lá. O estiolamento, ele é um tipo de mecanismo evolutivo das plantas que é o crescimento no escuro, né? É o crescimento sem a presença da luz, tá? Isso é importante, principalmente quando a semente ela tá muito lá embaixo da terra, tá? E aí, o que acontece? Essa planta, ela vai começar a se desenvolver
E, primeiro, ela não vai ser verdinha, ela não vai ter clorofila, o caule vai ser mais longo, provavelmente ela não vai ter folha. E isso é importante porque se a semente estiver bem lá embaixo da terra, não tem muito interesse de você começar a liberar a folha embaixo da terra, porque isso vai causar atrito, ela não vai conseguir subir com tanta facilidade. Se fosse, por exemplo, só um caule sozinho, né? O caule sem as folhas, tudo bem? Então, por isso que é importante. Mas o estiolamento, ele também acontece se a planta está num ambiente escuro, né? Uma planta já crescida, uma planta já juvenil ou adulta, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de uma suculenta, né? Então, esse exemplo que eu falei da semente é legal, né? A gente entender que ela vai crescendo e tal. Mas a suculenta acontece isso que eu falei que já é uma forma tardia, né? Da planta já tá bem e acontecer isso. A gente consegue ver, vou pegar certinho. O caule, ele não tem folha, né? Tá vendo aqui? Ele não é tão verdinho. E aí a planta, então ela começa a crescer esse tipo de caule que tem ausência da clorofila e que não tem folha. E aí vamos lá. Quanto mais fitocromo R eu tenho, isso significa que mais tempo a planta está no escuro. Quanto mais fitocromo R eu tenho, maior vai ser então a chance, né, a probabilidade dela passar por esse tipo de resposta, o estiolamento. Tudo bem? Agora, se eu começo a ter então a absorção do vermelho curto, né, da luz branca, a gente vai ter então uma maior quantidade de fitocromo F. E aí tem um desenvolvimento normal. Então, a semente que está bem lá no fundo da terra, ela vai passar pelo estiolamento até ela conseguir chegar, né, no final. Então, quando ela consegue sair, né, se ela estiver bem funda, então ela vai começando a subir. Quando ela chega na superfície da terra, ela vai começar a se desenvolver normal. Por quê? Porque vai ter um aumento do fitocromo F. Tudo bem? Tranquilo? E aí, se acontece, então, absorção de vermelho longo ou escuro, a tendência é a gente ter uma maior quantidade de fitocromo R e aí ter o estiolamento, tá? O estiolamento, ele é uma resposta biológica de crescimento por conta esse crescimento no escuro, né, gente? Fotoperiodismo. Então, aqui a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é uma das coisas que mais a gente vai ver caindo por aí. Aqui a gente está falando de floração. Então, de desenvolvimento das flores, não é? As flores crescerem, as flores saírem. E a floração, ela está ligada, ela responde a um ciclo de dia e de noite. E aí é importante a gente lembrar que o ciclo de dia e noite, ele vai variar de acordo com a estação do ano, né? A gente pode ter dias mais longos ou dias mais curtos, né? Noites mais longas e noites mais curtas, né? E assim vai. Então, só que no caso da floração, a gente vai ver que é a noite que vai influenciar. E não é a quantidade de luz, né? Não é o tempo que a planta está na luz, e sim o tempo que a planta está no escuro. Que legal. A gente tem 3 tipos de planta, tá? Nesse caso. As plantas neutras, que elas independem da quantidade. Para ela, tanto faz se a noite foi longa, se a noite foi curta. Para ela tá tudo beleza, ela vai florescer da mesma forma. Plantas neutras, a gente tem milho. O milho é uma planta neutra. O tomate também é uma planta neutra. Então, para o milho e para o tomate, tanto faz se a noite é curta ou se a noite é longa, tá? Para eles, tanto faz. Mas tem outras plantas que não tanto faz. Que são os outros 2 tipos de planta
que a gente vai falar aqui, tá? Então aqui eu vou bem calminha. Eu acho que eu fui muito acelerada até aqui, gente. Se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa, se eu falar muito rápido, a gente vai se acertando no nosso encontro, né, na live, tá? Então aqui eu vou com mais tranquilidade. Vamos lá. Existe o que a gente chama de fotoperíodo crítico. Esse fotoperíodo crítico, normalmente, ele é aí em torno de 12 horas, né? Que seria o amanhecer e o pôr do sol, né? Então, amanhecer aí por volta de 5, 6 horas da manhã e o pôr do sol aí também por volta de 5, 6 horas da tarde, né? Então, seria o fotoperíodo crítico. Bom, em azul a gente tem a noite, o escuro, e em branco, amarelo, sei lá, bege, a gente tem o claro, né, o dia. Existem plantas, então, como eu falei, que são plantas de dia curto ou de noite longa. E existem plantas que são de dia longo ou de noite curta, tá? Vamos lá. As plantas que são de dia curto, elas precisam, então, de uma noite maior, um comprimento de noite maior. Então, noites mais longas fazem com que elas floresçam. Aqui, vamos lá. Eu tenho fotoperíodo crítico. Tá vendo aqui o que aconteceu? Nesse dia, eu tive uma noite mais curta, né? E aí eu tive um dia mais longo. A planta não floresceu. Já quando a gente teve aqui uma noite mais longa do que o esperado, né, do que essas 12 horas, a flor floresceu, a planta floresceu. Aqui o que aconteceu? Algum flash de luz no meio disso. Então isso aconteceu muito em experimento, porque o pessoal queria entender como que era a floração, entender como era a fisiologia das plantas. Então eu deixava fazer o fotoperíodo, e aí, em um dado momento, dava um flash de luz, assim, botava uma lanterna, né, uma luz em cima, por algumas horas. Então, no caso dessa planta aqui, nesse experimento foi visto que, mesmo com esse flash de luz aqui, a planta não floresceu, tá? Então, ela realmente precisa de uma noite mais longa acima do fotoperíodo crítico para ela conseguir florescer, tá? Quando que acontece isso? Acontece no inverno. Então, no inverno a gente tem uma noite maior, né? Aqui no Brasil meio mais ou menos isso, mas a gente na teoria teria uma noite maior. Já as plantas de dia longo, né? Ou de noite curta, vai ser o contrário. Então aqui, por exemplo, eu tenho, tá vendo que é o mesmo, como se fosse o mesmo dia, né? Aqui eu tenho uma noite mais curta e um dia mais longo. E aí a planta floresceu, né? Ela floresceu. Enquanto essa aqui não, essa aqui floresceu. Agora, quando eu tenho uma noite mais longa e um dia mais curto, ela não floresceu. Não floresceu. E quando a gente tem, então, o mesmo experimento foi feito, a mesma quantidade de horas de luz, a mesma quantidade de escuro, e aí um flash de luz, então acabou que fica uma quantidade maior de luz do que de escuro, a planta floresceu, tá? Então, as plantas de dia longo, elas vão florescer quanto menor for a noite, e as plantas de dia curto, elas vão florescer quanto maior for a noite. O dia longo acontece quando? No verão, né? Então, no verão, normalmente a gente tem um dia bem mais longo do que no inverno. É por conta, então, desse fotoperiodismo que tem esses momentos de floração, de a planta saber quando é o momento certo dela florir, né? Eu quero mostrar para vocês uma outra forma de explicar isso, porque ele muda um pouco, e aí
talvez vocês vão ver desse jeito também, aí vocês fiquem com dúvida. Aqui, ao invés de ele mostrar aquelas barrinhas, ele tá mostrando num círculo, tá? Então, as plantas que são de dia curto, né? Ele tá mostrando aqui que o dia ele foi mais curto do que o normal. O ideal é que tivesse uma linha aqui no meio, né? Que seria, isso aqui seriam 24 horas. E a linha que tivesse no meio seria o fotoperíodo crítico, né? Então seriam 12 horas e 12 horas, né? Que a gente conversou. Aqui então, que seria essa linha, a gente vê que a planta teve um dia curto. Que é uma planta de dia curto. Por quê? Porque ela floresceu num dia que era mais curto. Então, numa noite mais longa. Tudo bem? Só isso que ele estava querendo mostrar. Aí fizeram a mesma coisa que naquele experimento, né? Deu um flash de luz aqui em um dado momento. Como aqui a gente teve, então, essa adição de luz, então teve um período de luz a mais, fazendo com que a quantidade de luz, né, o dia ficasse mais longo, a planta não floresceu, tá? E aqui nessa planta de dia longo, né, sempre ao contrário. Quando teve uma noite mais longa, ela não floresceu. E aí, quando teve esse flash de luz, e aí a noite foi mais curta e o dia foi mais longo, ela floresceu, tá? Então, isso que são as plantas neutras, que tanto faz para ela, as plantas de dia curto e as plantas de dia longo, beleza? Para a gente encerrar essa parte, eu queria falar sobre esse experimento aqui que eles fizeram. Então, eu vou deixar esse texto aí, vocês deem uma lida depois se vocês quiserem. O que aconteceu? Eles pegaram plantas, todas as plantas da mesma espécie, e aí plantas que já tinham florescido e uma planta que não, tá vendo aqui? Essa planta não. E aí eles uniram uma planta que já tinha florescido com uma planta que não. Eles uniram por um jeito que a gente chama de enxertia. E aí vocês vão cansar de ouvir eu falar isso, porque daqui a pouco eu vou ficar falando disso muito tempo. Mas acalma-se. E aí o que eles começaram a perceber que a planta que não tinha florescido, quando ela foi unida, né, o sistema dela, o corpo dela, o metabolismo dela foi unido, coisa bonita isso, né? Só as plantas, a gente não consegue fazer isso. Fazer essa coexistência, né? A gente não consegue. A outra planta que não tinha florescido, ela floresceu, tá? Então ela teve as flores, né? Ela começou a desenvolver as flores. Por conta disso, eles descobriram um grupo de hormônios que são chamados de hormônio da floração, ou florígenos, né? Um grupo de hormônios, e aí a gente fala assim, hormônios da floração, tá? Porque a gente estava falando de hormônios na semana passada, então eu achei legal trazer isso. E aí, então, a planta que já estava florida, ela desenvolvia esse hormônio, né? Ela estava produzindo esse hormônio, e aí, então, ela transmitia o hormônio para outra planta que ainda não tinha florescido, né? Muito legal. Aí eu vou mostrar para vocês, eu fiz um resuminho dessa parte aqui, desse hormônio que eu tô falando. Vamos lá. A gente viu, e é bom que a gente resume essa coisa do fitocromo R, fitocromo F. Vamos lá. Fitocromo R é uma proteína, não é um pigmento, que é a forma inativa dessa proteína. Quando a gente tem, então, a presença da luz branca, a gente tem, né, a partir do fitocromo R, a gente tem a formação do fitocromo F. Então, ele é ativado, a proteína é ativada. O fitocromo F, então, na presença da luz, lembre sempre disso. Mas o fitocromo F, ele também pode ser inativado, né? Ele pode reverter, que a gente chama de reversão, ele pode virar o fitocromo R de novo e ficar inativo, tá? E para ele virar o fitocromo R de novo, ele precisa do quê? Da escuridão.
tudo bem? Então, a luz estimula, né, faz com que o fitocromo R se transforme no F, que ele ative, a proteína ative, e a escuridão faz com que o fitocromo F vire o fitocromo R. Então, a inativação da proteína, tudo bem? Com a luz, a gente tem o fitocromo F e a gente vai ter a síntese desses hormônios de floração que eu falei, que também podem ser chamados de florígenos, tá? Com esse hormônio de floração, a gente tem estimulação da floração. Tranquilo. Já quando a gente tem, então, uma maior concentração do fitocromo R, a gente não vai ter a síntese desse florígeno. E aí, a gente não vai ter a floração, tá? E aí, o que a gente viu de plantas de noite longa, de noite curta, de dia longo, de dia curto, tá nesse equilíbrio, né, entre o fitocromo R e o fitocromo F. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Então, agora a gente vai entrar nesse segundo momento da aula, assim, que eu vou falar sobre algumas coisinhas. Eu vou falar sobre enxertia, que já deu spoiler. Bom, e aí eu não sabia que título eu dava para esse momento, então eu botei outras coisas interessantes sobre as plantas. Coisas interessantes que caem no vestibular, né? Porque as plantas têm coisas muito, 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 muito interessantes. Elas são maravilhosas e interessantes, mas nem tudo cai no vestibular. Então nem tudo é importante pra gente falar aqui, tá? E aí eu quero começar com uma pergunta até que eu achei engraçada que eu fiz, que não sei se é uma pergunta interessante para vocês, mas eu faço. Será que daria para fazer uma árvore de tutti-frutti? Vocês sabem o que é o sabor tutti-frutti? Eu acho que é italiano, isso aqui tem uma herança latina aí. Tutti-frutti significa todas as frutas. É claro que o sabor que a gente come tutti-frutti não são todas as frutas do mundo. São algumas frutas, agora eu não me lembro de cabeça. Mas a minha pergunta é, será que a gente acabou de ver que uniu, né, uma planta ali na outra, mas era uma planta da mesma espécie. Será que a gente poderia fazer uma árvore que tivesse vários tipos de fruto diferentes? O que vocês acham? Podemos, e já fizeram. Ahá! Existe uma planta, né, uma árvore aí chamada salada de fruta. Só que a galera que desenvolveu, que fez essa planta, eles na verdade fizeram só uma família de plantas, né? Tá vendo aí? Todo mundo são frutas cítricas, né? Então essa árvore, ela é chamada de árvore salada de frutas. Né, um pessoal da Austrália, né, uma família da Austrália. Então eles conseguiram fazer e ela fica nessa árvorezinha, né? E aí são 6 tipos de frutas diferentes, tá? Mas todo mundo da mesma família, não é? Não dá para ir tão longe assim. Já fizeram. Eu vou deixar até o link aqui caso alguém queira ver. Como que a pessoa consegue fazer isso? Como que a pessoa consegue pegar uma árvore e fazer com que ela consiga dar frutos de espécies diferentes? Aparentada, tudo na minha família, mas de espécies diferentes. Isso é um processo que a gente chama de enxertia. E essa enxertia, ela acontece também quando a gente está falando da mesma espécie. E aí eu quero fazer uma coisa diferente com vocês agora. Vou pular para esse slide aqui, que eu vou falar de enxertia. E eu quero contar uma história para vocês, ler uma história para vocês. Espero que vocês achem legal. Esse livro aqui, que eu quero ler para vocês, ele se chama Plantas e Civilização. Ele é sobre etnobotânica, então que é essa relação das plantas com os povos, né? Tanto os povos originários que tem essa relação. Hoje em dia também a própria população, né? Essas plantas, não sei se já ouviram falar das punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, né? Que são plantas que normalmente que as pessoas comem, mas não são tão comuns de achar por aí. Esse livro ele vai falar de várias plantas, né? Ele foi de um professor meu lá da UF, o Luiz Morse Cabral.
Ele foi meu professor de bioquímica. E ele também dá aula de biologia molecular. Chique, né? E o livro dele é bem legal, que ele vai contando as histórias da vida dele e ele vai passando pelas plantas, não é? E eu quero ler para vocês a história da maçã. Vamos lá. No período que eu morei em Zurique, eu fiz um bom amigo, um português chamado Eduardo. Eu vou pular uma parte aqui, depois não tem mais. Eduardo estava há quase um ano na Suíça e já começava a preparar a sua volta para Portugal. Nesse período, ele conheceu uma menina mexicana e começaram a namorar. Ele tinha inclusive ido conhecer a família dela no México e estavam bem apaixonados. Dessa viagem, ele trouxe um interessante souvenir. Um machado que o pai de sua namorada, dono de um bar na cidade do México, retirou da parede do bar e deu para ele. No cabo do machado estava escrito: All nations welcome but Carrie. Todas as nações são bem-vindas, exceto a Carrie. Eduardo pendurou o machado na parede de seu quarto. Então, o machado. É tão pequenininho aqui, né? Na iminência de se separar da namorada mexicana, Eduardo colocou na cabeça que queria passar o Natal no México com ela. E para isso traçou um plano muito ousado. Economizaria tudo que fosse possível da sua bolsa Erasmus. Uma bolsa de estudo, né? Isso incluía todos os tipos de malabarismo financeiro, inclusive reduzir drasticamente seus gastos com comida. Parte do plano era aproveitar um bosque que havia atrás da casa de estudantes para colher todas as frutas que pudessem ser consumidas. Em nome do amor, Eduardo pretendia ignorar 10 mil anos de civilização e voltar a ser um coletor-caçador. Ele voltava da faculdade um pouco mais cedo, quando ainda estava claro, e dava um passeio pelo bosque procurando frutas que pareciam prontas para o consumo. Usava sua habilidade de subir em árvores, lapidada pela infância rural em Portugal, e pegava tudo que podia. Mas já no segundo dia de tentativas, Eduardo se deparou com um problema inesperado. Ele havia encontrado uma macieira muito bonita e colheu uma dúzia de maçãs, Malus domestica, é o nome científico. Chegou na casa de estudantes exultante. A colheita havia lhe dado a garantia que seu plano daria certo, e já se imaginava no México no final do ano. Mas quando experimentou a primeira maçã, percebeu que a coisa não seria tão simples. Apesar da aparência promissora, aquela fruta era simplesmente intragável de tão azeda. A questão é que a maçã apresenta uma altíssima variabilidade genética, especialmente nos genes responsáveis pelo acúmulo de açúcar no fruto. Por isso, nada garante que as sementes da maçã mais doces produzirão na geração seguinte maçãs doces. Na realidade, a maior probabilidade é que elas gerem maçãs bem azedas. Isso significa que se você comer uma maçã muito doce, separar as sementes e plantá-las no seu quintal, o resultado provavelmente vai ser uma maçã bem diferente da original e possivelmente com um gosto muito ruim. A genética da maçã representava uma barreira impossível de ser ultrapassada para os planos do Eduardo, porque o que mais havia naquele bosque eram macieiras. Era o primeiro contato do Eduardo com uma maçã selvagem, e logo ele, que gostava tanto de futebol, verdadeiro, sem firulas, não tinha a mesma opinião sobre a verdadeira maçã. Existe um personagem da Disney chamado Johnny Appleseed, que é praticamente desconhecido no Brasil. É um sujeito que guarda as sementes de toda a maçã que come e vai plantando pelos lugares onde passa. Esse personagem, por incrível que pareça, é baseado em uma pessoa que realmente existiu, chamada John Chapman. Howard Minns, seu biógrafo, o descreve como alguém muito excêntrico, que só caminhava descalço, vegetariano radical e um defensor incansável dos animais, inclusive dos insetos. Chapman levava uma vida reclusa, viajando sozinho na então chamada fronteira americana. Territórios selvagens que ainda não tinham sido colonizados pelos pioneiros americanos. Ele identificava lugares que seriam colonizados em alguns anos
e, aproveitando-se da boa relação com os índios, avançava sobre esses territórios plantando macieiras. Anos depois, com a chegada dos pioneiros, ele passava então a vender mudas de maçã e teria ficado muito rico com essa atividade. Conhecendo a genética da macieira, sabemos que as árvores plantadas por Chapman davam em grande maioria frutos azedos. Como ele conseguia vender tão bem as suas mudas? O que fazia dessa insólita atividade um sucesso comercial? A resposta é que as maçãs plantadas por Chapman e vendidas aos colonizadores americanos não tinham um propósito de consumo como nós consumimos as maçãs hoje em dia. Os compradores não estavam interessados na fruta, mas sim no álcool. As maçãs eram utilizadas para a fabricação de cidra. Os pioneiros americanos lutavam para domar um ambiente selvagem e os índios, e ao final de um dia de trabalho tinha direito a uma cerveja. A cidra supria essa necessidade. Podia ser feita em casa, era fácil e muito barata. Além disso, muitas vezes era mais seguro consumir cidra do que água, porque o processo de fermentação e a presença do álcool protegiam os consumidores das impurezas da água. É claro que ninguém ignorava que as maçãs poderiam ser frutas muito saborosas. Qualquer pessoa que tivesse um pomar ficava de olhos bem abertos para ver se alguma de suas macieiras estava, por acaso, produzindo maçãs doces. Caso você desse essa sorte, poderia então reproduzir essa árvore através de uma antiga técnica de plantio chamada enxertia. A enxertia é a união de tecido de duas plantas, passando a formar uma planta com duas partes. O enxerto, também chamado de cavaleiro, e o porta-enxerto, conhecido como cavalo. A técnica consiste basicamente em retirar um pedaço da planta do cavalo e substituí-lo por um ramo da planta cavaleiro, amarrando e esperando pelo processo natural, através do qual os tecidos dessas duas plantas irão se juntar. E vamos lá. Aqui a gente tem o processo de enxertia. Então, se eles achassem uma maçã doce, eles faziam isso aqui. Cortavam um pedaço do tronco da maçã doce, né? Cortavam um pedaço de uma macieira que estava normal, né? E aí eles cortavam um pedaço daquela que estava dando frutos doces. E aí eles adicionavam aquela lá dos frutos doces numa que estava normal com as maçãs azedas, né? Aqui também é um outro tipo de enxertia, onde você une os ramos. Isso aqui é mais nas plantinhas mais de ervas, né, herbáceas. Mas na maçã que ele está falando esse tipo aqui. Eu vou continuar a história. É bem legal. Dessa forma, um ramo de uma macieira que produz frutos doces pode ser enxertado em uma muda de macieira que produz frutos azedos. E a árvore resultante vai ter um ramo que produz maçãs doces. Todas as maçãs que compramos no supermercado hoje são obtidas por meio de enxertia. E não somente maçãs, mas frutas como laranja, limão, manga, uva, tomate, pêssego e muitas outras são produzidas da mesma forma. A enxertia possibilita driblarmos características ruins de uma determinada planta, garantindo a uniformidade da produção. De acordo com Michael Pollan, no livro The Botany of Desire, chique, né? A maçã, como nós conhecemos hoje, doce, saborosa e diretamente associada a uma vida saudável, é na verdade uma construção de marketing promovida pela United Fruit Company, que resolveu investir pesado na produção de maçãs por meio de enxertia, mas que precisava mudar a imagem ruim que a macieira tinha na virada do século XIX para o século XX, de ser uma planta diretamente associada ao álcool. Uma das principais ações de propaganda em favor do consumo da maçã foi a adaptação de um ditado em inglês que dizia, eu vou traduzir para vocês, Come uma maçã antes de ir para a cama e você vai deixar, você vai fazer com que o médico perca o seu ganha-pão, que se transformou uma maçã ao dia
deixa o médico longe. Então, an apple a day keeps the doctor away. E no Brasil, uma maçã por dia traz saúde e alegria. Antes disso, a maçã tinha uma péssima reputação nos Estados Unidos, e por ser a maneira pelo qual o álcool entrava na vida das famílias. Tanto que a macieira virou um dos principais alvos de ódio do Women's Christian Temperance Union, uma instituição formada somente por mulheres nos Estados Unidos, que buscava reformas conservadoras na sociedade através da aplicação de conceitos cristãos. Conforme as atividades desse grupo se radicalizavam, eventos que tinham por objetivo a derrubada de macieiras passaram a ser comuns. As mulheres saíam às ruas com machados em busca de parques ou bosques que tivessem macieiras e simplesmente derrubavam as árvores. Em 1919, elas bancaram a publicação nos jornais em cartazes de uma foto na qual os membros destacados do movimento apareciam ao lado de uma frase: "Lábios que provarem álcool não provarão os nossos". Não sei o quão convincente foi a propaganda, mas o fato é que 1 ano depois elas conseguiram seu objetivo principal: proibir o consumo de álcool nos Estados Unidos. A Lei Seca Americana, que durou de 1920 a 1933. Uma das mais influentes mulheres do Women's Christian Temperance Union foi Carrie Amelia Moore Nation, de nação, que adotou o nome Carrie Nation. Essa mulher foi responsável por uma sensível radicalização das ações do movimento. Sempre de preto, pode ser considerada uma espécie de black bloc cristã, que literalmente invadia bares e os destruía com o auxílio de um machado. Carrie ganhou tanta fama que nos bares do início do século XX penduraram em suas paredes o machado decorativo que o Eduardo tinha ganhado no seu quarto em Zurique. Lembram? Eu mostrei para vocês. All nations welcome but Carrie. Todas as nações são bem-vindas, exceto a Carrie. PS1, ele colocou aqui uma atualização. A última notícia que eu tive de Eduardo foi que ele estava fazendo pós-doutorado na Suécia e morando com uma mexicana. Depois de conseguir passar o Natal de 2006 no México, ele voltou a frequentar supermercados como qualquer pessoa normal. Então ele economizou, passou o Natal e agora ele não tá caçando macieira por aí. PS2. A lei seca foi, desde o início, um retumbante fracasso. Como impedir uma nação inteira de consumir álcool? Hoje existe quase uma unanimidade em admitir que uma grande hipocrisia só serviu para fazer a fortuna de contrabandistas e mafiosos. Em sua autobiografia, o cineasta espanhol Luis Buñuel diz que o lugar que ele conheceu onde era mais fácil conseguir bebida era os Estados Unidos na lei seca. Bom, contei essa história. Espero que vocês tenham gostado da história, porque eu amo essa história, sou apaixonada. Isso tudo, essa história inteira, é pra gente voltar pro nosso assunto, que é da enxertia. Então, maçã não existe maçã doce, né? Maçã doce é exceção da exceção na natureza. Então, por esse método de enxertia, a gente consegue ter as maçãs e tantas outras frutas doces que a gente tem, tá? Então, pega lá um ramo da maçã doce, de uma árvore tá dando maçã doce ou uma fruta doce, e você coloca em outro ramo. E aí, né, a gente vai ter o desenvolvimento desses frutos bem mais doces. Outro tipo de cultivo que a gente pode fazer, de propagação vegetativa, né, que a gente chama, é a estaquia. A estaquia isso, né, quem gosta de planta, ou quem tem algum parente que gosta de planta, já viu a pessoa fazer isso, de tirar uma muda, né? A pessoa cortar um pedaço da planta, né, do caule, e colocar na terra ou colocar na água, tá? Isso é estaquia. Você tira um pedaço da planta e coloca em outro lugar para ela desenvolver raiz e aí você plantar, né? Fazer aquela muda.
Essa imagem aqui eu achei muito legal, é até uma pessoa no YouTube ensinando a fazer. Usar a estaquia dentro da banana. Então, né, usar os nutrientes ali da banana, do fruto, para poder desenvolver a raiz. Muito legal, né? Então, a pessoa usou a banana ali, depois ela replantou no vaso quando já deu a raiz. Tá? Então, isso aqui é isso, né? Tirar um pedaço e colocar na terra ou na água. E aí ela vai desenvolver raiz. E aí a gente tem uma planta nova, né? Um clone, mas é uma planta nova. Alporquia. Alporquia já vai ser quando retiram um pedaço, né? Tá vendo ali, ó? Ele tá retirando um pedaço do caule, tá tirando aquela parte de floema, né? Que a gente viu. Só que ele vai amarrar, tá vendo aí? Ele coloca um saco plástico e ele amarra e coloca terra dentro. E aí a gente tem, vai começar a ter uma cicatrização daquele tecido. E além dele cicatrizar, o que vai acontecer, né? Quando começa a ter a cicatrização, vem tecido meristemático, né? Vem célula indiferenciada para cicatrizar. E aí ele vai começar a dar, então, origem também a outras raízes. Muito legal isso, né? E aí a pessoa também consegue tirar ali e desenvolver outras plantas. Então, clones dessa primeira planta que ele fez. Um outro tipo também é o que a gente chama de mergulhia. A mergulhia é quando pega, tá vendo essa plantinha aqui? Pega um ramo dessa planta, né, um galinho, e aí coloca em contato, né, ou coloca embaixo da terra. Prende ele ali embaixo da terra. Então, um pedaço de caule, tá? E aí, você vai molhar, vai fazer como se fosse uma planta comum e vai dar, então, origem à raiz. E aí você pode cortar, né? Então, separar essa planta nova com raiz daquela primeira planta. Então, esses tipos que eu tô falando aqui é um tipo de propagação vegetativa. Então, a gente está fazendo um monte de clone da mesma planta, tudo bem? Um monte de broto, um monte de muda, tá? A única coisa que é um pouco mais diferente é o que a gente, né, falou com mais carinho, mais detalhe, que é a enxertia, tudo bem? Que é uma coisa bem comum que as pessoas fazem. Talvez eu devia fazer uma enxertia no meu abacate, né? Só que o problema é achar um pé de abacate que esteja dando abacate. E aí eu conseguiria pegar um pedaço e colocar no meu abacate. E aí meu abacate teria fruto. Se alguém souber, se alguém conhecer um pé de abacate aí que esteja dando fruto ou que esteja dando flor, me avisa. Que eu vou querer. Bom, pra gente já ir encerrando a nossa aula, eu quero deixar um desafio para vocês. Essa questão aqui, que está aqui embaixo, ela caiu na UERJ em 2003. E aí, eu não vou ler ela aqui com vocês, mas pela imagem vocês já estão vendo aí que é uma coisa que a gente conversou, né? E eu quero que vocês façam essa questão, que vocês tentem fazer essa questão, escrever essa questão, pensando em tudo que a gente viu, em outras coisas que vocês podem olhar na internet. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo sempre, né? Me mandar mensagem no WhatsApp. E tentar escrever, então, responder essa pergunta, essa questão, tá? Esse é o nosso desafio da aula de hoje, tá? Vocês podem comentar, então comente lá no post da aula a sua resposta, comente lá. Quero ver, hein? Vai todo mundo conseguir, tranquilo. E agora é o momento, então, de vocês começarem a trabalhar, fazer o nosso desafio, fazer o capítulo da apostila sobre isso que a gente falou, sobre o fotoperíodo, né? Que é o capítulo 26, um capítulo só, e aí a gente acabou o conteúdo, acabou as plantas. Vamos sentir saudade das plantas, né? Eu pelo menos vou. Beijo, gente, até mais tarde.